Ano passado, então, um processo eleitoral extremamente polarizado, como está acontecendo no resto do mundo também, né? Mas uma onda de indignação, né? E um vigoroso momento de resgate do país de seu orgulho como nação. Nós tínhamos que sair, né? Daquela prisão, aquela encruzilhada que nós estávamos, de corrupção, de incompetência, de má gestão, para buscar uma nova forma e colocar o país de volta nos trilhos. Nosso compromisso primordial do presidente Bolsonaro é restabelecer a confiança no país nas instituições. Então, eu quero destacar aí essa palavra confiança. Sem confiança, não adianta nada. Confiança é fundamental em todas as relações da nossa vida, né? Nós com os nossos filhos, com os nossos netos, com nossas esposas, esposas com seus maridos, tem que ter confiança, né? E, óbvio, as senhoras e os senhores, dentro do mercado de trabalho, sabem muito bem que se não se inspira confiança, se uma empresa não inspira confiança, ela não vai ser contratada para nada, ela não vai conseguir produzir nada. A mesma coisa um governo. Um governo tem que inspirar confiança. A retomada do crescimento é prioritária, assim como a questão da segurança pública. Então, nós temos duas colunas mestras para retomar o crescimento e para colocar o país nos trilhos. Uma é o ajuste fiscal, questão das contas públicas, e outra é a produtividade. Até o início dos anos 80, nós tínhamos uma produtividade razoável. Por quê? Muita mão de obra chegando no mercado. Agora, começa uma inversão. A mão de obra começa a cair. A população economicamente ativa ela começa a diminuir e nós vamos envelhecendo cada vez mais. A nossa taxa de crescimento já começou a diminuir, né? E, num futuro, aí, podemos chegar lá para 2060, 2070, com metade da população que nós temos hoje. É uma visão que pode acontecer, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. Por quê? Porque governar é preparar o futuro. Ninguém governa para o presente. Quem governa para o presente não é estadista. Ele tem que governar para as próximas gerações, né? Então, como é que nós vamos tocar isso aqui? Previdência. Previdência, eu tenho certeza que eu falo aqui para uma plateia de convertidos, né? Não preciso convencer ninguém aqui em relação a essa reforma, né? Crucial para a gente ter um prognóstico à frente do que nós vamos gastar, que não vai ser um touro desembestado que ninguém mais conseguiria controlar, tá? Ela é corretiva. Ela vai permitir que os nossos filhos e os nossos netos tenham algum tipo de aposentadoria. O regime atual insustentável, ele é uma pirâmide financeira, não é? Buscamos combater os privilégios, reduzir as desigualdades, e a aprovação complicada, né? Conseguimos passar na Câmara, está no Senado em boa situação, tudo indica, segunda-feira eu conversei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Tudo indica que alguma coisa que ficou um pouco complicada no relatório do senador Tasso Gereissati vai ser mudado e ela não vai voltar para a Câmara. Então, acredita-se ali que pelo dia 11 de outubro, ou mais tardar 18 de outubro, o Senado carimbe essa PEC e isso esteja definitivamente aprovado. Então, é um mês mais pela frente, né? E essa, digamos assim, esse obstáculo, né? Esse objetivo conquistado. Desvinculação do orçamento. Então, nós vivemos a questão do teto, né? Essa aí tem sido discutido muito desde a semana passada, né? Como forma de se evitar um endividamento maior e um destrambelhamento maior das contas públicas, se aprovou a emenda do teto de gastos. A emenda do teto de gastos, ela diz que o orçamento de um ano para outro ele aumenta de acordo com a inflação. Mas o que ocorre, né? E aí tem duas formas da gente demonstrar isso aí. Eu chamo da teoria da pizza, o Paulo Guedes é a teoria do piso, né? Então, pela teoria da pizza, o orçamento tem várias fatias, mas tem umas que aumentam mais do que a inflação, que é a questão previdenciária, pagamentos ao funcionalismo público, aumentos que foram acertados anteriormente acima da inflação, o salário mínimo que aumenta acima da inflação, né? E isso pressiona as demais despesas. Além do fato de que 96%
do orçamento está carimbado, é tudo obrigatório. Por isso a discussão que cada vez mais o gasto público vai se enxugando e fica difícil até de manter a máquina, não estou nem falando de investimento. O Paulo Guedes faz a demonstração dele, o teto está aqui e o piso está subindo, né? Aquele de empilhadeira, né? Empilhadeira está subindo e vai achatar a turma lá em cima. Então nós temos que quebrar o piso, né? Uma das formas de quebrar o piso é desvincular o orçamento. Então isso é uma discussão que vai ter que passar pelo Congresso e nós temos que convencer o Congresso. Tem que haver mais liberdade em relação às despesas obrigatórias, porque não dá para furar o teto. Se nós furarmos o teto, né, que existe gente aí que quer que se fure o teto, não, bota aí que vai aumentar 1,5 a 2 acima da inflação. Nós vamos gerar dívida. E cada dívida gerada pelo setor público é menos progresso no setor privado. Isso é comprovado. É comprovado isso aí. Ou então a gente vai ter que aumentar o imposto. Já temos uma carga tributária de 1/3 do PIB, né? Os Estados Unidos é 26%, por exemplo, né? Eu não preciso explicar aos senhores o que os senhores passam aí com a questão da carga tributária. Então, é a nossa luta desvincular o orçamento. A outra coluna é a coluna da produtividade, né? Então, eu me referi no começo aqui dessa apresentação da nossa baixa produtividade, né? Ela foi alta enquanto nós tínhamos força de trabalho. A partir do momento que nós não tivemos mais força de trabalho entrando, com todas as amarras, nós começamos a ter uma produtividade que veio aumentando nos últimos anos de 0,2%. Para que tenha uma ideia, pegarmos ali a produtividade de 1991, a nossa hoje é apenas 26% maior. A dos outros países emergentes é 10 vezes maior, né? Então, são dados realmente melancólicos, né? Então, aí entram as privatizações e as concessões, né? A privatização ela atende a dois senhores, porque ela atende também a questão das contas públicas, a partir do momento que eu não tenho mais que colocar dinheiro do orçamento, né, em empresas que são deficitárias, né? Então, temos que atrair o parceiro privado, né? Está aí o PPI, está aí todos os projetos que nós temos de infraestrutura, né? Toda a questão da cessão onerosa aí dos excedentes aí do pré-sal, né? Agora, o que nós precisamos fazer para atrair o parceiro privado? Em primeiro lugar, estabilidade do ambiente de negócio, né? Aqui tem que ser uma ilha de tranquilidade. Em segundo lugar, né, a questão de um contrato bem feito, da questão jurídica, né, de que o camarada, o parceiro privado, saiba que ele vai investir o dinheiro dele numa rodovia ou numa ferrovia, mas pelos próximos 30, 40 anos ele vai explorar aquilo tranquilamente, não vai aparecer o de turno, o de plantão ali para chegar e mudar o jogo. Então, são regras estáveis que têm que ser colocadas. Então, essa é o ponto focal das privatizações e concessões. Conseguimos já, num primeiro momento, aquela questão da venda das subsidiárias da Petrobras, né? Os nossos leilões de infraestrutura, os primeiros que já foram feitos, foram muito bem sucedidos. Estamos olhando, né, de uma forma extremamente otimista para o leilão da cessão onerosa do pré-sal, né? Mais de 100 bilhões de reais arrecadados, já pactuado o que cada estado vai receber, né, de modo para dar um alívio temporário nos nossos estados, né, e um recurso que, entrando o ano que vem, irá nos permitir que já em 2020, né, nós tenhamos um comportamento na economia melhor do que desse ano. Óbvio que a reforma tributária, né? Ontem, o nosso secretário da Receita Federal, o Marcos Sintra, caiu aí pela questão do imposto da transação financeira, CPMF, o nome que seja dado. Eu digo sempre o seguinte: tudo vai ser discutido no Congresso, né? Nada vai ser feito sem passar pelo Congresso. O professor Marcos Sintra, que eu tenho um respeito enorme por ele, né, ele tem essa ideia, assim como outras pessoas também têm a mesma ideia, porque um imposto dessa natureza, ele pega aquela turma que está à margem aí, que não paga nada, né? A turma da Netflix, do Uber, etc. e tal, né? Mas existem uma série de objeções, e por isso o Congresso é o local da discussão. E hoje, então, o nosso governo ainda está, digamos assim, fazendo um reshape, né, daquilo que é o nosso projeto,
mas a Câmara já adiantou essa discussão. Está lá o projeto do Bernardo Api, que cria o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, fundindo uma série de impostos. O ponto principal disso aí tudo, né, é que o nosso sistema é caótico. As senhoras e senhores sabem disso. Então, nós temos que enxugar isso aí, né, diminuir a quantidade de impostos, não podemos diminuir a carga, né, a carga não pode ser diminuída hoje, porque o governo não tem como se financiar, né, tal o nível de custo que nós chegamos. O sistema que a gente tem hoje custa 70 bilhões de reais por ano para empresas e governos. Caríssimo. E tem uns 450 bilhões de evasão e sonegação. Se nós fizermos uma reforma que, pelo menos, essa sonegação e evasão caia pela metade, nós já teremos quase 300 bilhões a mais circulando na nossa economia. Então, o Congresso já entendeu, a discussão está travada, é uma discussão que não é fácil, porque ela envolve estados e municípios, né? Então, nós não querendo aqui ser o ilusão, né? Viver da ilusão, mas caindo pela metade, e que o sistema custe a metade também, nós já teremos quase 300 bilhões a mais circulando na nossa economia. Então, o Congresso já entendeu, a discussão está travada, é uma discussão que não é fácil, porque ela envolve estados e municípios, né? Então, nós temos a ideia do imposto sobre valor agregado, o tal IVA, né? E que terá que ser dividido com o Estado. Então, a discussão ela envolve bastante gente. O sistema tributário, ele não é só o federal, né? Ele tem um para cada estado e distrito federal e tem um para cada município. Então, nós temos aí em torno de 5.800 legislações tributárias circulando, né? É uma coisa de doido isso aí, coisa de doido. Então, é preponderante para nós conseguirmos superar esse momento e aprovar uma reforma tributária. Desburocratização e desregulamentação. Então, nos próximos dias, o presidente estará sancionando a Lei da Liberdade Econômica. Essa medida provisória entrou no começo do ano, passou ali dentro da Câmara e do Senado, né, e foi devolvida ao presidente pronta no dia 4 de setembro. Dentro daquele prazo de 15 dias úteis, ele tem até o dia 24 de setembro para sancionar. Então, nós estamos aguardando o retorno dele, pela importância dessa medida, para que ele sancione. Até ele poderá assinar isso, né, no próprio hospital, mas o ideal é que ele assine numa cerimônia, né, destacando isso aí, porque ela mexe na questão trabalhista, ela mexe em relações de empresa com seus sócios, né, ela abre um campo que até então estava totalmente travado, né, a questão de trabalho aos domingos, qual categoria, uma série de coisas que a nossa legislação, né, o nosso sistema sindical concebido na década de 40 do século passado, não resolve mais dentro de uma economia moderna, dentro de uma economia do conhecimento, né? Ao mesmo tempo, né, tivemos a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, onde a Alemanha é considerada fundamental nesse acordo,